Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aí um pouco sumida, gente. Eu tô passando assim um tempo de bastante trabalho. É um tempo assim muito puxado mesmo, já há vários meses que eu tô sem folgar e tem sido bem difícil, mas assim, em contrapartida, muito grata pelo que Deus tem me dado, assim, e me proporcionado nesse tempo mesmo de trabalho. Eu tenho recebido tudo isso de forma muito grata diante de Deus. E esse último mês também eu recebi um grande presente de Deus. Eu participei de um congresso lá em Recife. E foi um tempo muito especial que Deus assim me ensinou bastante. E principalmente porque eu conheci vários pastores que eu sigo, né, que eu assisto, que me ensinam aqui no YouTube. E um deles foi o pastor Paulo Júnior, né, que muitos de vocês já sabem que foi a pessoa que me apresentou as verdades a respeito do casamento. E de lá para cá, eu tenho aprendido muito com ele, né? E aquela verdade que ele me apresentou fez, assim, toda a diferença na minha vida, porque foi a partir dali que Deus me livrou de muita coisa e me encaminhou nesse deserto, né? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Paulo. E foi muito especial poder ter conhecido ele pessoalmente e poder ter ouvido dele ali ao vivo. Foi assim, muito gratificante, sabe, gente? Assim, eu agradeci a Deus por tanta coisa, principalmente por eu estar ali no meio do povo dele, emocionada por estar conhecendo um homem de Deus, sabe? Eu convivo aqui com muitas pessoas famosas e no meu trabalho, e na verdade eu estava emocionada por alguém, assim, para o mundo praticamente desconhecido, mas o meu coração ali muito grato por essa transformação que Deus fez na minha vida, que eu jamais imaginaria que eu estivesse naquele lugar, naquele dia, louvando a Deus por aquela pessoa e que de forma tão especial foi usada por Deus. Então, eu fiquei muito feliz. Para quem tem vontade de me conhecer aí, eu postei uma foto lá no Instagram com o pastor Paulo Júnior. E é isso, gente. Muita gratidão por esses últimos acontecimentos aqui da minha vida. E eu queria compartilhar com vocês, gente, Deuteronômio 8. É um capítulo muito especial que falou muito ao meu coração, fala muito do que a gente tem vivido e eu queria compartilhar com vocês hoje. Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. Esse livro de Deuteronômio, gente, ele foi escrito vésperas do povo entrar na terra prometida, né? Já foi no finalzinho da vida de Moisés. E Moisés, ele convoca, né? Ele faz uma exortação, digamos assim, que as pessoas relembrem o tempo de deserto, sabe? Olhem para trás e vejam tudo que Deus já fez na vida deles. E aí ele fala aqui no capítulo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus te guiou pelo deserto, tá, gente? Deus que te guiou pro deserto. Não foi Satanás que guiou pro deserto, foi Deus. E aí, para que ele guiou o povo pro deserto? Para humilhar, para provar e para saber o que estava no coração. Era Deus que precisava saber o que estava no coração? Não, Deus já sabia. Quem não sabia era o povo. Então o povo foi colocado à prova para que o próprio povo descobrisse o que estava dentro do coração. E aí ele humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
aqui o que eu pude entender é que Deus, ele nos deu a conhecer o que a gente antes não conhecia, que era o que? A sua palavra. Para que a gente entendesse que nós não necessitamos só das necessidades terrenas, mas nós viveremos pelo que procede da boca de Deus, a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida, gente. É tão importante que é mais importante do que o nosso sustento físico. E aí no capítulo 5 ele fala assim: sabe, pois no teu coração que como um homem disciplina ao seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem de vales e montanhas. Ele começa a falar tudo que tem na terra. E aqui é interessante, gente, porque é como se Moisés estivesse escrevendo assim: como Deus está fazendo você entrar numa terra, guarda os mandamentos dele, sabe? Era ingratidão. Moisés estava convocando as pessoas a obedecer a Deus por gratidão, pelo que Deus estava fazendo, sabe? Não era um suborno. Ele não estava dizendo assim: gente, é o seguinte, comecem a obedecer os mandamentos de Deus aqui tudinho, porque aí depois vocês vão ganhar, sabe o quê? Tcharam! A terra prometida. Aparecia assim um portal, né, brilhando. Terra prometida, Promised Land. Sabe? Ele não estava dizendo para as pessoas obedecerem para que depois eles ganhassem a terra. Eles estavam prestes a entrar na terra. Então isso é muito interessante, gente, porque a convocação é para que a gente obedeça por gratidão, não por barganha, não para que Deus nos dê qualquer coisa, até porque nós nunca conseguiremos fazer jus a nenhuma bênção de Deus, nenhuma, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se Deus fosse abençoar só quem obedecesse nesse sentido, não teria ímpios com casamentos, não teria ímpios com trabalho, ímpios não teriam filhos. Então, assim, nós estamos debaixo de uma graça geral de Deus que está sobre todas as pessoas, justos e injustos, ímpios e salvos, né? Então, a convocação para os salvos é que nós obedeçamos por gratidão, por tudo que Deus já tem feito e fará também. Mas que a gente responda a Ele em obediência, em gratidão. E aí no capítulo 11 ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os rebanhos, de se aumentar a tua prata, o teu ouro, aí se eleve o teu coração e aí te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam. Que ele repete novamente: Deus te levou para o deserto para quê, gente? Para te humilhar, para te provar e para te fazer mal. No final aqui do capítulo 16 ele diz: e afinal te fazer bem. Portanto, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. E aí eu digo uma coisa para vocês. Isso aqui é uma outra exortação que Deus pode nos fazer. Quando Deus te abençoar com o teu casamento, com a volta do teu marido, não se ensoberbeça no seu coração. Não esqueça de Deus. Não olhe para tudo que tem ali acontecido
O marido às vezes volta até apaixonado, volta diferente, volta mudado. E aí você se perde, se eleva o teu coração e aí você se esquece do Senhor. E aí você provavelmente pode até voltar a fazer as mesmas coisas, ter as mesmas práticas. Às vezes é um coração idólatra pelo marido, às vezes é um coração soberbo, às vezes é uma mulher rixosa. Qualquer pecado que você antes do deserto cometia, volta a cometer. Ou pior, é quando Deus te dá essa graça da restauração do teu casamento e você diz, eu consegui o meu casamento, porque eu subi monte, porque eu fiz campanha, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu botei o joelho no milho, porque eu fiz qualquer estripulia aí, macumba gospel, né, coisas que a gente escuta o tempo todo as pessoas dizendo que fizeram e aí conseguiram a restauração do casamento. Tem gente que bota assim um recado pra mim. Milena, você já conseguiu restaurar o seu casamento? Eu assim, gente, porque eu sou muito ferina com a minha voz, eu tenho me calado, evitado responder. Mas a minha vontade é dizer assim, se o meu casamento está esperando eu mesma restaurá-lo, coitado, vai esperar sentado, porque eu não tenho condições de fazer isso. A única pessoa que pode fazer esse milagre acontecer é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. E mais ninguém. Então, se isso acontecer na minha vida, o que eu mais clamo é que eu realmente consiga me lembrar dos 40 anos do terrível deserto. Grande e terrível deserto, né? De grande secura que ele me fez passar. Então, o que eu peço, gente, é a minha oração. Que Deus, assim, ele me ensine a amá-lo em todas as situações. Que ele me ensine a acreditar no seu poder quando tudo está destruído. E que ele me ensine a, se ele me der essa bênção, a eu dar glória a ele, a eu reconhecê-lo como o único feitor desse milagre e que eu não me esqueça dele quando isso acontecer. É isso, gente. Fiquem com Deus, leiam as suas Bíblias, porque é ela que vai dar o pão que vocês precisam e o pão que procede da boca de Deus. É isso que vocês precisam. E é para isso que Deus trouxe vocês para o deserto. Então façam jus a esses 40 anos. Deus abençoe vocês.